Marcos, capítulo 15, parte 1. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, velaram-no e entregaram-no a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Mas de onde é que viria esta acusação? No julgamento de Jesus no Sinédrio, a acusação de Jesus ser pretendente ao trono judaico não é referida. Por outro lado, Pilatos poderia ter acusado Jesus do crime de vandalismo no templo. Temos uma grave inconsistência na narrativa. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido o assassinato durante uma rebelião. Mas que rebelião era aquela em que Barrabás participou? Não fica claro qual era a acusação que pendia sobre Barrabás, isto é, de que crimes era acusado. Segundo Marcos, ele era agitador e assassino. Mateus diz que ele era um preso notório. Lucas diz que ele era um agitador e assassino. João diz que ele era ladrão. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Os evangelhos mencionam que Pilatos invocou o costume de se libertar um preso na Páscoa. Por isso oferece a escolha aos judeus entre Barrabás e Jesus. Um deles seria libertado. Mas de onde vinha este costume do qual não se encontram provas históricas? Marcos e Mateus dizem que era um costume do próprio Pilatos. Lucas diz que era uma obrigação de Pilatos, embora este versículo seja uma reconhecida inserção. João diz que era um costume dos próprios judeus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o! Gritaram eles. Porquê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Apenas Lucas menciona que Pilatos, depois de saber que Jesus era galileu, o enviou a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém a festejar a Páscoa, justificando que este era o responsável pela Galileia e pelos galileus. Os outros evangelhos não mencionam nenhuma intervenção de Herodes no julgamento de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Lucas modifica substancialmente a narrativa ao adicionar Herodes. Marcos, Mateus e João dizem: Pilatos manda espancar Jesus, soldados de Pilatos colocam um manto de púrpura e uma coroa de espinhos e escarnecem de Jesus. Lucas diz: Guardas de Herodes escarnecem de Jesus e colocam-lhe um manto de púrpura. Pilatos diz que pode castigar Jesus, mas não executar. Pilatos não manda espancar Jesus. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu.
E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Tantos acontecimentos após a hora do jantar de quinta-feira e até às 9 horas da manhã de sexta-feira. Mas ninguém dormia naquela terra. Se formos tentar harmonizar os 4 evangelhos, os acontecimentos são os seguintes. De noite, Jesus é detido e levado para a casa de Anás, sogro de Caifás, para ser interrogado. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote Caifás. Na casa de Caifás reúnem-se todos os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas. Tentam encontrar testemunhas de acusação sem sucesso, porque estas contradiziam-se. Jesus é mantido preso durante o resto da noite, esperando pelo julgamento no Sinédrio, ou tribunal, pela manhã. Ao amanhecer, mais um julgamento com todo o Sinédrio, decidem levar Jesus a Pilatos. Interrogado por Pilatos, Jesus declara-se inocente. Judeus fazem mais acusações. Pilatos resolve enviar Jesus a Herodes Antipas porque Jesus era da Galileia. Jesus é interrogado por Herodes Antipas. Jesus é humilhado e vestido com um manto real. Herodes devolve Jesus a Pilatos. Pilatos reúne mais uma vez os sacerdotes, os magistrados e o povo. Pilatos, contra a opinião dos judeus, defende a inocência de Jesus, mas aqueles exigem a crucificação. Pilatos pede para o povo escolher entre Jesus e Barrabás quem deve ser solto. O povo escolhe o criminoso Barrabás. Pilatos insiste na libertação de Jesus. Jesus é açoitado, Jesus é despido, vestido com um manto e uma coroa de espinhos, é humilhado e depois vestido novamente com as suas roupas. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, ou à terceira hora do dia, considerando que a primeira é às 7 da manhã.